Tem criança serelepe aí nessa casa? Criança que não para quieta, que tem fogo nos pés, que tem necessidade do movimento? Basicamente, as crianças precisam do movimento. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Carol Salete. A Carol Salete é uma psicomotricista, psicóloga e usa a dança como uma ferramenta de trabalho. Hoje a gente está fazendo a nossa live, a Carol já chegou, a gente está dentro do festival Desaprender Criança. E qual que é a ideia do nosso festival? Boa noite todo mundo. A ideia do nosso festival é que a gente consiga desconstruir algumas verdades e crenças que nós temos e que vão nos formatando e vão formatando as nossas ideias e as nossas ações com as crianças. Então eu fiz questão de colocar nesse festival diversas mulheres com diversos olhares para a gente poder integrar, para a gente poder ter uma visão integrada da infância, das crianças e dessas necessidades. Oi, boa noite para Sheila, para Carol, para Nath, que estamos juntas aqui. Vamos bater um papo. A Carol é minha amiga, nós éramos oficineiras na mesma escola e a gente tem uma trajetória juntas, então a gente vai bater o papo, tá bom? Entrem na roda, mostrei seus vídeos hoje para a Alice, 4 anos, ela amou. Ai, obrigada, Bia. Eu tô tão feliz, eu vou aproveitar e vou falar aqui antes de chamar a Carol. Eu fiz questão também de colocar uma programação infantil, porque a minha raiz é de trabalhar com as crianças. Então, trabalhei muitos anos com as crianças e esse era o meu trabalho, fazer oficinas de brincadeira, de histórias. Está sendo muito gratificante para mim receber todos esses feedbacks. Um beijo, gente, muito obrigada. Vou chamar a Carol Salete, que é uma amiga muito alta astral, que vai dar uma levantada nessa conversa. Já chamei a Carol, deixa ela entrar. Ei, Ade, Oi, tá com som? Tá me escutando? tá dando um barulhinho. Tu, 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 tu. Fala alguma coisa, Dando Carol. barulhinho? Alô, Ixi, alô. vocês estão ouvindo a Carol? Porque eu não tô ouvindo, não. Tá fazendo tu, 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 tu. Deixa eu sair e entrar de novo? Melhor? Como que vocês estão ouvindo a Carol? Carol, sai e entra de novo pra ver se tem alguma coisa. Quem tá chegando aqui pelo perfil da Carol, a gente está no festival. Você chegou no festival. Por que é um festival? São várias lives. Uma sequência de lives todos os dias, às 8h30 até o dia 31. E contação de histórias com brincadeiras para as crianças todos os dias, 10h30 da manhã e 5h30 da tarde. Tava ok? O som da Carol tava ok? Só para mim que não tava. Vou tentar de novo. Ei, Paula, boa noite. Renata, boa noite. Gente, vamos fazer uma roda maravilhosa de mulheres aqui. Ver se a Carol consegue voltar. Acho que deu alguma questão no meu celular. Tava ótimo, Sheila. Será que é alguma coisa no meu celular? Eu tava ouvindo um barulho. Ó, chamei a Carol de novo. Já aproveita e já manda essa live para alguém. Para quem vocês acham que vão gostar dessa conversa. Ai, cadê a Carol? Gente, não tô conseguindo chamar a Carol. Ixi. Ó, Olha eu de novo. Deu certo? peraí. Fala. Entrei. Alô, Entrei. alô. Alô, alô.
Ai, graças a Deus. Você tá com eco? Ouve com eco a minha voz? Não, Não, mas eu tô me mas escutando. eu tô Por me que que eu- escutando. Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Eu vou colocar o fone, o outro fone, que vai ficar melhor. E agora? Oi? Agora vê se tá com eco, gente. Sem eco. Tá bom. Ai, era o meu fone que tava dando. Ah, Ai, ai, que delícia. Carol de Deus! Que mundão! que mundão. Carol, já é a segunda vez que a gente faz uma live, né, para conversar sobre processos da infância. Eu fico muito feliz de poder trocar com você de verdade. Acho que a gente tem uma ressonância muito forte no nosso trabalho, a gente tem a mesma o olhar para a mesma direção, passeia É. por várias direções, mas estamos focados na mesma direção. Seja bem-vinda no Festival Apresente-se. Ah, obrigada, muito obrigada pelo convite. Fico honrada de participar. Sou Carol, né? Como você disse aí, arte educadora, né? A gente se conheceu numa escola. Eu, arte educadora através da dança. Sou psicóloga, e psicomotricista e tenho mestrado em psicologia da saúde e do desenvolvimento, utilizando a dança como meu instrumento de trabalho. Então, assim, já tem mais de 20 anos aí que estou dançando e trabalhando, né? E trabalhando muito com criança. De uns anos para cá, trabalhando com adultas também, mulheres maduras. Mas eu tive assim, toda a época da minha faculdade, né, a pós-graduação, eu já trabalhava com criança, já era professora de dança, então eu voltei muito meus estudos para embasar minha prática. Uhum. E tô nessa vida aí até hoje. Não consigo sair, não quero sair. É Ninguém tá te paixão. pedindo para sair, Carol. Isso Não, aí não, tá não, todo mundo. não. Eu fiquei pensando muito nesse tema. Eu acho que a infância ela tem várias facetas, né? E o movimento é dessas facetas, né? O movimento mesmo, pensando no movimento. E o movimento ele tem uma importância muito grande quando a gente pensa no brincar, quando a gente pensa na dança, né, propriamente dito, nessa regulação emocional, de fato. E aí, quando a gente pensa, né, o tema da nossa live é meu filho não para quieto, socorro. Tipo assim, a gente vai precisar conter essa criança? O que a gente vai desaprender? Assim, meu filho não para quieto, meu Deus do céu, socorro, Ave Maria. O que eu faço? Como é que eu seguro essa fera? É isso que a gente faz? Vamos pensar sobre isso? O AD, quando, né, surgiu esse título, né, Socorro, meu filho não para quieto, eu adoro refletir sobre os títulos dos textos, Uhum, né? Então, assim, o que essas palavras podem me dizer, né? Na hora que a gente já começa pelo socorro. A minha primeira pergunta é: quem está pedindo socorro? Quem está em dificuldade nesse momento? É essa mãe, esse pai que está pedindo ajuda ou é o filho? Porque tem uma, né? Porque se eu falo assim, socorro, eu estou aqui passando mal, eu estou te pedindo socorro por uma coisa que está acontecendo aqui comigo, né? Não consigo uhum, parar de prender a minha mão, né? uhum, Socorro, Ade. Agora, se eu falo socorro, Ade, o meu filho não para quieto, eu já estou, né? O problema está comigo ou está com outro? Então, isso que eu queria, né, começar a pensar, né, da gente pensar isso juntos. Porque muitas pessoas podem já ter pensado de cara, a criança é hiperativa, tem TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, mas 6% das crianças agitadas, né, que vão ter isso mesmo. O uhum, restante está falando de uma energia natural, né? Nós somos energia. Um corpo sem energia é um corpo que está com muito problema, né? Então, e o que a gente faz com essa energia?
O adulto aprende a conter, aprende a canalizar, né? Mas e a Uhum. criança que, né, que chegou aqui na Terra, que agora, como que a gente ajuda essa criança a trabalhar a própria energia? Então, Exato. vem Uau. essa. Obrigada, Carol. Vamos ficar por aqui, porque é exatamente isso, né? E eu fico pensando mais, assim, essa criança que acabou de chegar no mundo e tá com o corpo zero bala, sacou? Você quer agachar, você agacha. Você quer pular, você pula. Você quer virar uma cambalhota, tudo bem pra você. A elasticidade, a flexibilidade estão ali, ó, brand new, supimpa. E isso que você falou, muito legal. Eu não tinha pensado por essa perspectiva. Quando fala socorro, meu filho não para quieto, a minha visão sobre ele é que eu tô pedindo socorro, mas você trouxe uma visão completamente legal. Eu não adorei. Vocês gostaram, gente? Continua, Carol. Vamos que vamos. E aí, Adesse, quando eu penso que a criança com energia, assim, como eu trabalho com a ferramenta dança, né? E que muitas pessoas, quando vai falar assim, ah, minha filha faz aula de dança, aí, né, vem naquele imaginário coletivo uma dança clássica. Que muitas mães vão colocar a filha na aula de clássico para quê? Para disciplina, para Uhum. encaixar, né, a pessoa dentro daquela, Conter. para conter. E a dança que eu proponho para os alunos, ela é para se soltar, é justamente para sair da caixa. Então, é vir aqui, né, que eu estou aqui no meu espaço, que é o escritório, mas assim, é um espaço amplo para meninada, com muitos materiais, né, pode tudo, a única coisa que não pode é se machucar e machucar o outro. O resto, assim, até vejo ficar jogando bola no lustre, tá bom, mas porque eu preparei o espaço para não ter nada que quebre. Porque, assim, o que a gente tem que entender é qual ambiente que essa criança está. Se a criança está num ambiente onde tudo quebra, nossa, que estresse que é. Conter essa Uhum. energia natural dessa criança para ela não quebrar o ambiente. Se a criança nasce numa família que tem uma energia mais contida, mais intelectualizada, né, menos corporal, socorro, meu filho não para quieto, o que que eu faço? Uhum. Eu, com esse meu cérebro enorme, com esse meu corpinho aqui pequenininho, como que eu vou dar conta desse meu filho? Então, a gente tem que analisar a dinâmica. Quando vem um pedido desse de socorro, que chega até a gente, né? A gente tem que analisar, né, quem está pedindo socorro, quem está em dificuldade e como que é essa dinâmica familiar. Por que que essa pessoa Uhum. está apresentando essa energia vital como um sintoma que tem que ser curado, né? Uhum. E às vezes é uma família toda que tem que se modificar, que vem aquela criança que chega na família e fala, ó, gente, agora todo mundo levantando, todo Cheguei. mundo correndo, cheguei, chegando. Eu não vou falar nada, mas tem uma pessoa por aqui nessa live aqui que a gente estava conversando ontem, que eu acho que é uma pessoa assim, que tem uma criança que me relata isso. E eu falo com ela. Essa criança é a criança que chega para tirar esse padrão desse. Porque, e que não tem problema também, né? Eu acho que a energia ela flui de diferentes formas, de diferentes corpos, né? A gente vê crianças também que não têm toda essa necessidade de ampliar o movimento, né? São crianças mais. Já até levantou a mão, ó. Ela se A entregou. pessoa. Eu não falei nada, a pessoa que se entregou. Mas, tipo assim, não tem problema, né? A energia vai fluir, cada um tem a sua malemolência ou não. Mas quando a criança chega e traz esse convite, ela fala assim: ah, vocês acharam que já estava tudo dominado. E eu cheguei, porque dizem que a criança escolhe a casa que ela vai, né? E a casa que ela chega, né? A família que ela chega também precisa desse novo ser para regular esse sistema de uma outra forma. Então eu vejo como uma oportunidade mesmo de olhar para esse sistema. E você trouxe uma coisa fantástica, que é como que a gente prepara o ambiente para essa criança. Será que esse ambiente é um ambiente
só para o adulto? Ou ele também é um ambiente que acolhe a criança? E quando eu falo um ambiente que acolhe a criança, eu não estou falando para pintar a casa toda colorida, tacar EVA na casa inteira. Não é isso, né, Carol? Mas será que É, tá acessível para a criança usar todos os espaços? Ou ela tem a brinquedoteca, você brinca ali, tá? Nesse espaço, a casa aqui, você é um mero coadjuvante nesse espaço. Aí a gente já amplia a nossa discussão para outro lugar também. é. É isso mesmo. Aí Ó, aqui, Janaína falando, os caçulas são bons nisso. E os é. caçulas têm porões, então, melhores ainda. Porque a família achou aquele equilíbrio, está seguindo Uhum, aquele equilíbrio, e de repente vem aquele filho, né? Fala, não, gente, vocês estavam achando que ia ser desse jeito. Vou levar todo mundo para um outro caminho. é. Então, é isso assim, que a gente tem que acolher, né? Entender para acolher. Então, como que a gente pode fazer, né, quando a gente está num contexto muito peculiar, né, Ade? Se antes Uhum, já era é. difícil para essa família, hoje então tá mais ainda. Por duas razões. Pela razão, né, dos pais, né, muitas vezes trabalhando em home office, sobrecarregados, todo mundo aí há um ano de estresse acumulado. Então tem hora que você quer assim, nossa, eu só quero sentar, assistir minha temporada inteira da Netflix aqui. E tem a criança querendo brincar, querendo subir, querendo fazer sua cama de pula-pula. E aí? O que você vai fazer com aquilo? Uhum, Socorro, meu filho não para quieto? Por outro lado, tem uma criança também que ela está privada do mundo da infância dela, né? Parou de ir na escola, parou de ir nas atividades extras, parou de ir nos aniversários, parou de encontrar com os colegas, com a família, de ir na praça, de fazer viagem, tem um ano. Então, tem muita energia acumulada nas uhum. crianças hoje. As que eu tenho recebido aqui, eu fico assim impressionada eu não posso chamar de hipotonia, eu vou chamar de hipotonia, mas assim, é Uhum. um tônus maior, né? Nada assim grave, mas conquistas que as crianças já tinham, né? Que eu sou professora há mais tempo deles, conquista que elas tinham já mais bem definidas, que elas deram uma regredida, porque está um corpo sem uso, né? Ou Uhum. mal usado, né? Deitado muito tempo, sentado muito tempo. Então, se o adulto já sente, a criança sente ainda mais, né? Uhum. E as consequências desse período que a gente está, né, em isolamento social, a gente vai saber mesmo daqui a 30 anos o que vai acontecer com as crianças de hoje, né? E que tipo de É. adulto que eles vão fazer. Mas aí, o que a gente pode fazer? Né? Porque não vamos só jogar problema, Chorar. ninguém está aguentando ver problema. Chorar. Porque é bom também, né? Tipo assim, numa hora você fala assim, mano, me deixa chorar em paz. Né? Mas, assim, o que eu gosto de falar, assim, com os pais, né, dos meus alunos e clientes, é que nós somos os adultos da vez. Então, Uhum. sabe, assim, às vezes até sentar e chorar é preciso. Só que a gente tem que levantar e fazer alguma coisa. Porque é a gente que tem que fazer, né? Uhum. Então, o que a gente pode fazer, Júlia? Não fique com medo. Vai dar tudo certo. Sabe que a Júlia tá treinando, né? Daqui a pouco a É, Júlia. Tô doida pra ver a carinha desse peito que vai vir. o que Eu que a fico gente botando pilha nela. Eu fico assim pensando, Ade, assim, o que a gente pode fazer, trazer como possibilidades. Não vou dizer solução, porque cada família vai encontrar o seu jeito de ser, né? Tem famílias aí Uhum. que tem filhos, que tem dois filhos, três filhos, que os filhos se dão bem juntos e brincam juntos. Tem famílias de filho único, que encontram outro tipo de dificuldade, não tem briga, mas também não tem a brincadeira entre crianças. Uhum. Mas tem algumas coisas que a gente pode pensar que servem para todas. Uma é criança é feito de energia. Criança tem que gastar energia. Uhum. E a gente pode ajudar a criança a canalizar essa energia para ela não ficar quebrando o apartamento, quebrando a casa. Uma das estratégias é a gente criar uma rotina de atividades. E
dentro dessa rotina, primeiro que já vai trazer para a criança uma sensação de alívio, porque ela não está perdida no tempo. Ela vai se Uhum, organizar. Aquilo vai baixar uma ansiedade da criança, porque ser perdido no tempo é fator de ansiedade. Você não sabe assim, uhum, mas que horas que vai chegar? Mas que horas que eu vou almoçar? Agora, né, já é hora de uhum, eu jogar o tablet, né? Porque as uhum, crianças que não viciaram no tablet até hoje estão em vias de se viciar, né? Se não tem uma estrutura familiar que vai impedir isso, né? uhum, Então, assim, tem hora para tudo. Então, é só no final do dia que você vai poder mexer com tela. De tal hora a tal hora. Você vai acordar e vai brincar. E não é ficar assim, de meia em meia hora apresentando uma atividade diferente para a criança. A uhum, criança ela tem que ter o momento do ócio dela, tem que ter o momento do brincar livre, tem que ter um momento que ela vai falar assim, igual a minha filha mais velha fala assim: ah, mãe, mas eu tô entediada. Nossa, filha, que bom, porque é nesse tédio que você vai criar alguma coisa legal para você fazer, né? uhum, Que vai de repente começar a brincar com um lápis e com uma caneta, que vão conversar e de repente os dois estão desenhando no papel. Então, uhum, hoje em dia, assim, né? Hoje em dia não, né? Até março do ano passado, as crianças chegavam até mim cumprindo muitas tarefas, né? Então, assim, foi para uhum, natação, foi para aula de judô, tá fazendo inglês aos 5 anos, veio para fazer aula de dança. Então, é uma agenda, assim, a criança. Aí você fala assim, nossa, que criança sem energia. Mas qual adulto que uhum, teria energia fazendo tanta coisa, né? Tanta atividade? uhum, E às vezes os pais acham que a criança que está fazendo bem para a criança, de matricular em tantas coisas, tantas uhum, atividades, mas no fundo está estressando e não está deixando aquela energia ser uma energia verdadeiramente vital, que a criança vai fazer o uhum. que ela quer, né? Uma energia criativa, né? Autêntica da própria criança. E uma coisa só, antes, só pra gente não perder o fio da meada, Carol, que eu queria fazer um gancho, é que você falou assim, não é para a gente não precisa ficar apresentando de 30 em 30 minutos uma atividade nova para não permitir que esse tédio aconteça e que a criança se vire dentro da sua imaginação, dentro da sua energia vital, que é o que você está falando, né? E isso, por um lado, é libertador, porque não é a responsabilidade do adulto promover que a criança sempre tenha esse bem-estar, vamos dizer assim, que ela passe também por essa sensação, o que você está falando, né, da Belle? Nossa, o que eu estou sentindo aqui, sabe? Como é que eu também consigo transmutar essa sensação que eu estou sentindo? Não é responsabilidade da minha mãe, é minha responsabilidade, assim. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar os dois lápis e vou desenhar? Então, se a mãe consegue sustentar esse mal-estar, não é minha responsabilidade, né? Agora é o momento dele, brinca sozinho, depois a gente vai brincar. Ó, agora eu não quero brincar com você, ou agora eu não posso brincar com você. Vai ter um momento que eu vou brincar com você, que a gente vai compartilhar esse momento juntos, que eu até indico e incentivo e digo para as mães, brinquem com os filhos também por vocês, porque vai movimentar a energia de vocês. Mas não é a nossa responsabilidade enquanto adultos suprir toda essa função, né, dessa movimentação, permitir que a criança traga essa energia, né, movimente. E é um grande aprendizado lidar com frustração. É um grande aprendizado chegar assim, mas não tem nada para eu fazer, mas você não vai brincar comigo agora? Não, agora não. Isso é muito importante para ela. É importante para a criança brincar sozinha também. É importante para a criança brincar entre irmãos, assim como é importante brincar com os pais. Então, assim, Uhum, às vezes eu chego, tô morta de cansaço em casa, né? Trabalhei o dia inteiro, eu tenho que dar um tempo para minhas filhas, né? Assim, eu tenho que achar algum momento, né, na minha energia que, então vamos brincar aqui com a boneca, então vamos fazer a comidinha aqui, vamos. Não, então vamos descer, vamos andar, vou bater corda, vamos andar de bicicleta, patinete. Então,
não basta ser pai, né? Tem que participar. Mas a gente tem um limite da participação também. Então, Uhum. a arte, Equilibrar. né, é saber equilibrar. Porque tem pais que não conseguem brincar, né? Uhum. Aí, Uhum. aí eu penso assim, muito, Ade, naquele curso de formação que a gente fez, né, lá no Clique, que chama o Cadê a Criança que Estava Aqui? Que se Uhum. o pai e a mãe, né, tem muita dificuldade de entrar na brincadeira, de deixar o seu corpo disponível, de fazer esse resgate da criança interior, né, assim, de entender o porquê. Porque tem algo aí na história da pessoa que não deixa essa pessoa, não permite esse prazer lúdico, de estar ali no lúdico, né? De liberar o Uhum. seu corpo para sentar, para levantar, para correr atrás do seu filho, para entrar no imaginário e fazer ali a cabaninha e fingir que esse é o lobo, que o outro é o lobo. Então, assim, isso está presente dentro da gente, Uhum. né? Agora tem uns que se calaram por alguma forma, que tem essa criança interior que está lá dentro dela, assim, Uhum. encolhidinha, né, Uhum. quietinha, então ela tem que falar assim: socorro, gente, esse menino só quer brincar aqui o dia inteiro. Alguém, por favor, É, alguém essa criatura. nós chegamos, Carol. Descobrimos quem está pedindo socorro. Obrigada, Carol. Vou ficar por aqui de novo. Essa sessão maravilhosa que tá com as verdades na nossa cara. Tipo assim, que desnuda, né, Carol? Por isso que eu gosto desse nome Desaprender, porque a gente acha que a gente já sacou. Quando a gente conversa, é que a gente consegue encontrar outros pontos de vista. Isso eu acho legal demais. Eu vou até contar uma coisa. Porque assim, eu tô aqui na Monstrim, gerando conteúdo, fazendo meu trabalho de gente grande, né, de adulta que sou. Tô aqui, convido as minhas amigas, né, colegas de trabalho, pessoas que têm um conteúdo parecido com o meu para fazer um festival para a gente trabalhar a nossa cabeça. E aí, cara, me bateu um estalo. Porque você sabe, né, Carol? Quem tá me conhecendo agora que veio pela Carol, eu e Carol trabalhamos juntos numa escola e eu era arte educadora de brincadeiras. Então, o meu trabalho era brincar. Eu recebia para brincar. Se tinha um trabalho melhor que esse, eu desconheço. Então, esse era o meu trabalho. De repente, veio a pandemia, né? Eu fiquei em casa e comecei a cabeção, 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 cabeção. E aí, criando esse festival, eu falei, massa, eu vou chamar a gente massa pra gente falar, pra ajudar as mães. Aí eu falei assim, ah, não quero saber. Eu vou fazer uma programação para as crianças. E aí, Carol, quando vai chegando a hora de contar a história, eu vou pro banheiro para tomar banho, eu fico cantando as músicas que eu lembrava, tipo assim, eu fico super animada. Eu fico mais animada para falar com as crianças do que para falar com os adultos. Com você eu fiquei animada também, tá, Carol? Eu tenho ficado Ah, animada com as legal. minhas convidadas. Mas o que você está falando é muito importante que a nossa energia vital, ela também é uma energia lúdica. E a ludicidade, ela tem a ver com a presença. Quando eu abro a câmera e sei que do outro lado tem outras crianças, e as crianças, né, as mães vão me contando, a fulaninha tá soprando pozinho mágico, o ciclano tá dando gargalhada. Isso me alimenta. Então, quando a gente brinca com a criança, a gente não está fazendo um favor para a criança de cumprir ali a rotina, porque um bom pai ou uma boa mãe precisa brincar com a criança. Lê do engano, lê do engano. A energia, ela bate e volta e ela se retroalimenta. Então, quando eu abro a live, né, no meu caso, dentro dessa energia que eu sei que está rolando nas crianças. E elas se alimentam da minha energia. E o que acontece? A nossa energia se reestabelece. Eu saio da live feliz, sabe? Eu fico alegre, eu leio um livro, eu faço graça, eu também coloco o meu corpo para movimentar. E não é porque eu cresci, que eu sou adulta, que eu não vou querer brincar mais. Aí que está o X da questão. Nós também podemos nos disponibilizar para isso, né? Acho que é isso. Ó, a Bia tá falando, você fica igual minha filha aqui, ó. Ela não vê a hora de ver você. Ah, gente, eu tenho mini fãs. Eu tenho mini fãs que ficam mandando os beijos pra mim. Entendeu? Como que não morre de amor, Carol? Não é? É, bom demais, né, Ade?
É o que eu te falei, quando você começa a contar uma história, você leva todo, né, adulto, idoso, criança, fica todo mundo, entra no seu mundo da imaginação, né? A gente compartilha de algo, é muito mágico, adoro. Ah, é bom demais. Mas assim, sabe o que é mais legal, Carol? É que essas elaborações que a gente faz, quando eu te chamo para conversar, Carol, me ajuda a elaborar um negócio aqui. Talvez são coisas que a gente intuitivamente já sabe, né? Intuitivamente a gente sabe um monte de coisa. Mas o poder da palavra, o poder da troca, né? O que está acontecendo aqui entre nós duas, né? A sua energia também me alimenta. E eu te alimento. E as pessoas que estão aqui falando, João adora a Prof das Histórias. Aí chegou a Fabi, que está aqui também, a Franci. Então, assim, a gente sabe que nós temos a nossa própria energia e que ela se alimenta da troca. Isso é doido Uhum. demais. Viajei, não, né? Não, não viajou, não. Comecei a falar tanto. O AD, mas como você está trabalhando, né, principalmente com as mães e com as crianças, eu acho que vale muito a pena essa reflexão com elas, né? Assim, quando vem esse pedido de socorro, quem está com problema, né? Sou eu ou é meu filho? Essa imobilidade. Outro dia eu fiz tô lembrando aqui de uma atividade que eu fiz de brincadeira de estátua. E aí eu Uhum. peguei dois emojis que eu tenho, um que o emoji tá dormindo e o outro emoji tá todo assim, né? Aquele sorriso assim. E aí eu contei a história pra meninada que tem eram dois irmãos, um que só queria dormir, o outro que queria só ficar ativo. E a brincadeira de estátua foi de uma aula gravada, né, em vídeo. Aí na hora que eu mostrava o calminho, a criança tinha que fazer o lento. E quando eu mostrava o animado, a criança dançava rápido, né? E aí depois eu fui refletindo que é uma dinâmica familiar. Por quê? Na hora que eu estava vendo ali a cena, a música, eu escolhi uma música rápida para dinâmica e na cena estava aquele emoji mais quietinho e tal. Aí você fala assim, ele está destoando daquela energia familiar. Mas aí eu falei, mas se eu colocar uma música lenta, quem vai ficar destoando é o agitado. Então Aham. a gente tem que ver assim, o contexto que a criança está. Então, às vezes, fala assim, nossa, mas meu filho é parado demais, meu filho não quer nada, é uma preguiça em pessoa. Você vai ver a criança é normal, a criança não é pilhada igual o restante da família. E o contrário é verdadeiro. A Adoro. família calma e a criança lá pilhada. Então, sabe, destoa. E aí você vai ajudar a família a perceber o jeito de ser de cada um e acolher as diferenças. Então, Uhum. tem esse outro ponto aí desse pedido de socorro. Esse socorro, Uhum. vamos entender a nossa família, né? Uhum. É. Eu acho que a gente tocou em pontos importantes, né? De observar esse contexto familiar, de observar o ambiente, de ver essa, né, de experimentar e se permitir. E aí tem essa questão pandêmica, né? Nós estamos num contexto completamente surtante. É surtante. Se você, às vezes eu paro e penso, eu prefiro não pensar, assim, tem hora que a gente precisa até se anestesiar para a realidade, porque é uma realidade tensa, né? Politicamente, socialmente falando, é tenso, são mortes, né? E aí, como que a gente faz também? Pensando que pensando em nos proteger, obviamente, pensando que essas situações, que esse momento vai passar, vai Uhum. passar. Então, como que a gente se protege também? Protege a nossa energia. Há 2 semanas atrás eu estava assim,
espirocada. Eu espiroquei. Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu vim? Pra onde que eu vim? Pra onde que eu vim? Até que eu falei assim, eu preciso resgatar algo que é do movimento do corpo. Que seja fazer um exercício um pouquinho no dia, sabe? Que seja, não tá podendo nem sair para fazer caminhada, que seja botar uma aula online. Uma aula de wake up, né, Ade? É! Momento merchan. Jequiti. Depois perguntem o que é a aula de wake up, para quem não conhece. Julia, Tá, vamos deixar. Ó, a Carol, ela tem aulas de danças para mulheres. Eu não vou falar mulheres maduras, não, tá, Carol? Porque mais de 30 mais, ainda assim, ó. Olha a carinha de 30 mais. Né? Estamos aí, 30 mais um tanto. Que provoca esse movimento de falar assim, corpo parado enferruja, a energia fica estagnada. E não é uma coisa de viajandona, energia, viajandona da energia. Não! A energia do sangue, sangue na veia, correndo para lá e para cá, suor saindo da sua cara, sabe, cabelo. É essa energia que nós estamos falando. Quem fica quente é o calor do próprio corpo. Isso movimenta também as nossas emoções que estão ligadas no nosso corpo. Ou seja, nós somos seres integrais e a gente cai na burrice de ficar compartimentando. Né? Pensamento para aqui, corpo para lá, energia, emoção para lá. Não. Tá tudo ligado. Não, eu falo demais. Sabe uma coisa assim que eu penso? É que a gente está enfrentando, assim, a gente está no alto mar enfrentando uma tempestade violenta, né? Assim, e vamos supor que a gente tem que fazer uma travessia aqui do Brasil lá até chegar na África. A gente tem que fazer essa travessia. Se a gente tentar fazer de uma vez só, o que vai acontecer, né? Essa mesma distância, a mesma distância, não vai dar conta. Então, eu penso assim que para a saúde física e mental, a gente tem que criar ilhas estratégicas. Porque eu vou percorrer a mesma distância, mas eu vou fazer paradas. E eu vou entrar nessa ilha, nessa bolha, ali não tá chovendo. Eu vou, assim, dar uma respirada, fazer o que eu tenho que fazer e, ó, vou nadar mais não sei quantos quilômetros amanhã. Mas hoje, agora, o meu tempo é esse. Então, a gente precisa se proteger. Para a gente cuidar das nossas crianças, a gente tem que estar bem, né? Por mais que o mundo esteja aí maluco. Então, a gente tem que criar essas bolhas. Aí falando aqui, né, só pegando o gancho do Wake Up, na semana passada eu enviei uma aula gravada para as alunas e comemorando um ano de aula gravada. E aí até escrevi para elas, assim, olha, vocês devem estar comemorando alguma coisa. Né? Isso é muito bom. De falar em comemoração no dia de hoje, né? Mas eu falei, mas eu estou comemorando a nossa persistência, a nossa insistência, a nossa capacidade adaptativa. Então, assim, sabe, esse gás que a gente dá pra gente mesmo, toda vez que a gente põe lá o play e, né, se força a fazer algo que você sabe que vai ser bom para você, que você vai gastar a energia do seu corpo, vai produzir serotonina, endorfina e você vai se sentir melhor em seguida. Para você cuidar do outro, porque senão você não dá conta, não. Né? Gente, me contem aqui se vocês compartilham comigo, né, da ideia de que essa live tá muito bombástica, assim, tá? Na verdade, tá explodindo muitas ideias, né? Tá trazendo boas reflexões. Estão chegando em pontos muito importantes. Outro ponto é esse que você tá falando. Primeiro, a gente cuida da gente, máscara de oxigênio na gente, pra gente conseguir olhar para o outro. É como se a gente precisasse do nosso copo sempre cheio, no sentido de como a gente, né? A gente está falando de energia, né? Temos um copo cheio de energia, e essa energia que transborda é a energia que a gente pode doar. Porque se o nosso copo está vazio, eu dou, depois você chega num ponto que você não consegue nem voltar mais.
Então, uma outra analogia é a gente pensar nesse copo que transborda, nesse amor que transborda, nessa energia que transborda, nessa disponibilidade que transborda, porque é esse transbordamento que é aquilo que você pode doar. Se você não preenche nem a sua própria energia, o seu próprio auto amor e autocuidado, como é que eu te dou uma coisa que eu não tenho, né? Enfim. Não É tem isso. jeito. É Ô, isso. gente, e aí, Carol? Ó, então, para quem está assistindo, a Carol tem um projeto para crianças e um projeto para mulheres. E eu já fiz a aula da Carol, Júlia está aqui para não mentir também, que é uma aula de muita energia, que traz uma trilha sonora muito do consciente coletivo, né? É. Todo mundo sabe que ela você nem sabe onde é que você aprendeu a cantar, mas você sabe cantar. Que baixa um negócio, que dá uma vontade, né, que motiva para a ação. Então procurem, entre aqui no perfil da Carol para vocês saberem mais do trabalho dela. E para as mamães que querem esse momento também de brincar, de ouvir história. Todo dia eu tô contando história. Depois fala, mas não tem nada, não sei o quê. Ó, eu tô dando a dica. No festival tá rolando uma programação. E quem veio, quem foi, achou muito legal. As crianças brincaram. Eu recebi até mãe falando que... Ó, pra você ver, Carol, poder das histórias. A mãe me mandou uma mensagem falando assim, Dê de Deus, com o olho esbugalhado assim. Você não vai acreditar. Eu estava escondendo cenoura na salada do meu filho, dentro do feijão, batendo junto com não sei o quê, pro menino comer cenoura. Você me vem e me conta uma história, a criança me come a cenoura inteira. Poder, né, gente? Então, assim, Bom tem o poder demais, de persuasão, minha querida. Sim, é persuasão. E agora Eu ama acho, cenoura. eu acho que é isso, conectar com a criança pela linguagem dela. Então, se você quiser, sempre faça isso, faça aquilo, come cenoura, ou não sendo honesta, né? Não sendo honesta no sentido de tentando, né, dar o jeitinho, a criança ela saca. E aí conversar com a criança, se comunicar com a criança naquele trenzinho assim, no pozinho mágico que chama, aquele, né, na essência mesmo dela, a gente transforma. É isso. O Ade, eu só queria falar uma coisa, né? Porque eu puxei assim a nossa reflexão para um lado dessa criança que não para quieta, que é algo natural e saudável da criança, né? Eu quis mostrar essa outra, essa naturalidade, né? Essa saúde da criança através da agitação e do movimento. Só que existem casos que, só para a gente falar isso, existem casos que os pais devem sim buscar uma avaliação, né, de um profissional, seja um psicólogo, né, um psiquiatra, um neurologista, para saber se não tem algo a mais aí e um tipo de tratamento multidisciplinar, né, de um trabalho multidisciplinar para ajudar essa criança, que se ela tiver mesmo TDAH, é algo que ela vai ter para o resto da vida, mas que ela vai ter que aprender a lidar com aquilo, criar estratégias, né, de aprendizagem, então um contato maior com a família. Mas eu quis falar desses, né, das crianças, desses outros 94% que tem essa energia vital aí, que não é de jeito nenhum patológica, pelo contrário, ela é vida, né? Até um sintoma importante para a gente ver que a criança não está bem quando ela para de brincar. A criança parou de brincar. Pode saber que é alguma coisa errada, né? Movimento. Você vê o vizinho ali, ele não consegue ficar parado, ele está sempre em movimento, né? Nós somos movimento. Ai, gente, tá bom por hoje, né? Acho que vamos deixar decantar. Eu amei, achei super legal. Amanhã eu vou conversar com a... Amanhã é sábado? Acho que amanhã é a Mônica. Não, amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Amanhã eu vou conversar com a Mônica sobre
A pergunta da live é: você faz pela sua criança o que ela já consegue fazer sozinha? Pam, pam. E a gente vai entender por que que isso pode ser um verdadeiro tiro no pé, né? Da gente Aham. cortar esses processos de aprendizado da criança. Amanhã tem uma conversa super legal. E a Mônica, especialmente, tem uma filha com deficiência e ela fala muito sobre capacitismo. Então, provavelmente, a gente vai tocar nesse assunto. E eu acho que vai ser uma live também muito esclarecedora. Então, todas convidadas para participar dessa conversa amanhã e tragam as crianças para as histórias. Tem um link na minha bio aqui que tem toda a programação, inclusive as histórias que já passaram. Né, Carol? E ó, Ótimo. vai no perfil da Carol. Obrigada pelo convite, viu? Adoro, adoro. Eu gosto de live Adorei. assim, que dá pra rir muito, que dá pra falar alto. Aqui a minha mão não dá pra aparecer, mas tá gesticulando, assim, É. abrindo. À Coisa boa. vontade, né, gente? Ai, ai, amada, muito obrigada, Obrigada. viu? Por Beijo. abrilhantar o festival. Tchau. Ah, que isso. Prazer para mim. Tchau, gente. Obrigada. Beijinho, Júlia, Obrigada, Mônica. gente. Um beijo. Beijo, Tchau. tchau.